Então vamos iniciar aqui a nossa aula. Nós vamos falar sobre função do primeiro grau, aula do primeiro ano. Então, função do primeiro grau. A função do primeiro grau é, por exemplo, f de x igual 2x mais 3. Outra função do primeiro grau podia ser f de x igual a 5x mais 4. Vai ser sempre um número multiplicado por x, o x elevado a 1, porque é função do primeiro grau, só que você não escreve o 1, né? Aqui está, elevado a 1, mas normalmente você não escreve esse 1, né? Quando não tem nenhum número ali, o x elevado a 1, função do primeiro grau. Se fosse x elevado a 2, seria do segundo grau. Pode também ter uma função do tipo f de x igual 3x. Também é uma função do primeiro grau, né? Normalmente a gente escreve primeiro o x e depois o número sozinho, mas pode também vir, por exemplo, menos 4 mais 3x. Tudo isso aqui são funções do primeiro grau. E aí eu já vou falar uma coisa aqui que é o seguinte, você pode usar ou f de x ou então y. É a mesma coisa, ó, y igual 2x mais 3. Isso aqui é uma coisa que isso. Você pode usar y ou você pode usar f de x, tá bom? Uma coisa aqui, ó, y igual 5x mais 4. Isso tudo são exemplos de função do primeiro grau. Você pode ter uma função assim, ó, y igual 2x sobre 3 mais 5. Também é a função do primeiro grau, né? Então, por que chama função do primeiro grau? Porque esse valor, o f de x, ele é função do x, né? Quando você muda o x, o f de x vai mudar, que é o próximo assunto aqui que a gente vai falar. Então, esse aqui primeiro, estou fazendo uma apresentação do que seria uma função do primeiro grau, tá? Uma função do primeiro grau são essas funções que estão aí, que tem o x elevado a 1, né? Então você pode ter x igual está aqui, você pode ter também y, né? A função também pode estar escrita como calcula valor numérico. Então como é que a gente calcula o valor numérico de uma função do primeiro grau? Então, vou pegar uma função qualquer aqui, vamos supor, f de x poderia ser y também, igual a 3x mais 1. Esse 3x aqui significa 3 vezes x, tá? Então, valor numérico. Então, dada essa função, né? Dada a função f de x, calcular o valor numérico para x igual, tá? Dada a função f de x, calcular o valor numérico para, vou botar o x aqui embaixo para ficar melhor, para letra A. Então vou fazer o valor numérico bem simples para o x igual a 1. Então eu quero calcular o valor numérico da função f de x igual a 3x mais 1 para x igual a 1. É só você colocar no lugar do x, você vai escrever 1. Tá? Então a minha função, ela está escrito 3x mais 1, né? Então eu vou fazer a resolução do exercício é 3, só que onde é que está escrito x, eu escrevo 1. Tá certo? 3, 1, mais 1 lá.
No lugar onde estava o x, eu escrevi 1. Então, 3 vezes 1 mais 1 vai dar 3. 3 vezes 1 é 3. Mais 1 é 4. Então, bem fácil, né? Valor numérico para função é substituir onde é que está escrito x, você escreve o número que está querendo. Então, lá no seu dever de casa agora, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma caixinha e vai escrever a resposta. Qual que é a resposta? 4. Então, o valor numérico da função f de x igual a 3x mais 1 para x igual a 1 é 3 vezes 1 mais 1, que vai dar 4. Vamos fazer um outro aqui. Essa aqui é a letra A. Letra B. Calcular o valor numérico da função 3x mais 1 para x igual, vamos pegar um outro valor aqui, x igual a 2, por exemplo. Como é que eu calculo o valor numérico dessa função quando x for 2? Então, quando x for 2, o valor numérico você vai colocar no lugar do x, você vai escrever 2. Então vamos lá. A mesma coisa, 3. Não é 3x? Então onde é que está o x? Você escreve 2. Tá? Porque o x é igual a 2. E faz a conta. Então vai ficar 3 vezes 2, 6 mais 1. Então, o valor numérico da função 3x mais 1, quando x é igual a 2, vai ser 7. Agora escreve lá na sua caixinha lá a resposta, 7. Tá? Aqui embaixo ainda cabe mais um. Vou fazer mais um aqui, ó. Letra C. Determinar o valor numérico dessa função para x igual a menos 1. Se eu quero fazer o valor numérico da função 3x mais 1 para x igual a menos 1, aonde está o x aqui na função, eu vou escrever menos 1. Então vai ficar assim, 3, né, que é da função, vezes menos 1 mais 1. Né? 3 vezes menos 1 mais 1, aí você acha o valor numérico. Então, aonde está o x, fica valendo o valor que está aqui, ó. 3 vezes menos 1 mais 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Então aqui vai ficar menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1 é menos 2. Vai lá na sua caixinha, coloca lá menos 2. Então tá aí. Valor numérico da função. Dada a função f de x, calcular o valor numérico para x igual a 1. Substitui o 1 no lugar do x. X igual a 2. E assim por diante. Vamos fazer aqui mais alguns exemplos para fixar essa ideia do valor numérico e calcular o valor numérico dessa função para x agora igual a 1/3, né? X igual a 1/3, eu vou colocar 1/3 no lugar do x, né? Onde é que está escrito x da função, eu escrevo 1/3. Então vai ficar 3, né? Que a função é lá, f de x igual a 3x, então vai ficar 3. Lá não está escrito x, aí eu vou escrever 1/3. 1 sobre 3. Mais 1, né? Que é da função. Mais 1. Então aqui agora vai ficar 3 vezes 1/3 mais 1. Agora tem que saber como é que multiplica um número por uma fração, né? Aqui é como se aqui fosse 3 sobre 1, né? Se você multiplica o numerador vezes o numerador, denominador vezes o denominador. Então 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. Então aqui vai ficar 3 sobre 3 mais 1. Tá. 3 dividido por 3 é 1. 1 mais 1, 2. Então a resposta na sua caixinha lá, o valor numérico para essa função, quando x é igual a 1/3, vai ser 2. Então é só substituir
onde é que está escrito x, você escreve o valor que está pedindo. Vamos fazer aqui um último aqui, desse valor numérico, a letra E, tá? Exemplo aqui, letra E. Vamos calcular o valor numérico daquela função para x igual a menos 2 sobre 5. É um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer. Então vamos lá. A função é 3x mais 1. Então, você vai fazer o seguinte, você vai escrever o 3. Aonde está o x da função, você vai substituir e colocar o valor que está aqui, ó, menos 2 sobre 5. Tá? E aqui, mais 1. Né? Então, simplesmente, valor numérico. Onde é que está o x? Coloca o valor que está aqui. Agora é fazer essa conta aqui, né? Ensino fundamental. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu multiplico esse número por isso aqui? É como se aqui embaixo fosse 1, né? Então 3, aqui é mais, aqui é menos, então vai ficar menos, né? 3 vezes menos 2, menos 6. 1 vezes 5, 5. Então vai ficar menos 6 sobre 5, né? Tá? Mais 1. Não pode esquecer desse 1 aqui. Agora, eu tenho que fazer uma soma de fração, né? Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Aqui é como se fosse 1 aqui embaixo, então aqui vai ficar menos, aqui vai ficar 5, mais 5, né? Então, ó, 5 dividido por 5, 1 vezes 6, 6. 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5. Então, olha só, menos 6 mais 5, porque agora eu tenho os dois denominadores iguais, é só fazer a conta em cima, ó. Menos 6 mais 5, menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre 5, tá? Menos 1 sobre 5 é a resposta do valor numérico. Eu venho cá, faço a minha caixinha aqui, tá no meu dever de casa, escrevo lá, menos 1 sobre 5. Então isso é chamado de valor numérico da função. Mudando do primeiro grau também, né, que é o nosso assunto, então vamos supor, f de x é igual menos 5x mais 2. Então vai lá, menos 5x mais 2. Agora é uma nova função, né? Mesma coisa, primeiro grau, porque x é elevado a 1, certo? E aí, a questão agora é o seguinte, dada essa função, dada a função de primeiro grau, f de x igual a 5x menos 2, letra A, calcular f de 1. Calcular f de 1 é a mesma coisa que valor numérico, né? Então, quer dizer, essa matéria aqui é a mesma anterior, só muda o jeito de pedir. Pode pedir para calcular o valor numérico quando x é 1, ou então calcular f de 1. Então, como é que eu faço f de 1? Então, vamos lá. F de 1 vai ser igual, eu vou escrever a mesma função, 5, só que aonde está o x, eu escrevo 1. Pronto, e resolvo o exercício. Então, quer dizer, é a mesma matéria anterior, tá certo? A única coisa que muda é o jeito de pedir. Pode pedir valor numérico, então pedir para você calcular f de 1. Quanto é que vai dar o f de 1? F de 1 vai dar menos 5 vezes 1, menos 5, mais 2. Menos 5 mais 2 vai dar menos 3. Aí você vai lá na sua caixinha de resposta, aí você vai escrever lá, f de 1 igual menos 3. Tá? Então, o que é f de 1? É o valor numérico quando x é 1. Tá? Mesma coisa da matéria anterior, só mudou o nome. Vamos fazer f de 2. Como é que eu faço f de 2? Vamos fazer vários até fixar isso aí. Então, eu quero calcular o f de 2, quando o f de x é isso aqui. Então, f de 2, como é que faz f de 2? Vai escrever a mesma função que está lá em cima. Só que na hora que você escrever, você vai
no lugar do x, você vai escrever 2. Então vai ficar menos 5, não ali é x, vezes 2. Por quê? Porque aqui é 2. 2 no lugar do x. Mais 2. Por que mais 2? Porque lá em cima é mais 2. E agora é fazer essa conta. Menos 5 vezes 2, menos 10. Mais 2. Menos 10 mais 8, mais 2, menos 8. Então, vai lá na sua caixinha, escreve lá f de 2 igual menos 8. Tá? F de 2. No lugar do x, escreve 2. E aí calcula lá. Certo? Fazer um último aqui. Letra C. Calcular o f de 0. O que é o f de 0? No lugar do x, você vai escrever 0. Né? Então, onde está escrito x, você vai colocar 0. E aí você calcula o f de 0, que é a mesma coisa do valor numérico quando x é igual a 0. Então, f de 0, vamos fazer aqui, ó. F de 0. Então vai ficar menos 5 vezes 0, né? No lugar do x eu escrevo 0, mais 2. Menos 5 vezes 0 é 0, né? Não existe menos 0. Então vai ficar 0 mais 2. E 0 mais 2 é 2. Então o f de 0 é 2. Certo? Então, olha só. E o f de 0, toda vez que você for fazer f de 0, vai dar aquele número lá sozinho, o x some. Então, não precisa nem de fazer conta. F de 0, 2. Se for uma função assim, tipo f de x igual a 7x menos 4. F de 0, menos 4. Por quê? Porque 7 vezes 0 é 0. Tá bom? Então, nós já aprendemos a fazer o valor numérico e o f da função. Vamos passar para um outro item agora. Estou continuando aqui, vou fazer uma questão aqui um pouquinho mais complicada, que é o seguinte. Vamos pegar uma função f de x, pegar a mesma função, f de x igual a menos 5x, não sei se foi essa que eu peguei, não estou lembrando agora, mas vamos lá. Pode ser essa mesmo. F de x igual a menos 5x mais 7. Então, vamos imaginar que tem uma questão assim. Dada a função. Nós já fizemos duas questões, foi? Então essa daqui vai ser a questão 3. Né? A primeira questão foi o valor numérico, depois a outra questão foi calcular f de não sei o quê. Agora, dada f de x, questão 3, determinar isso aqui. Calcular, né? Determinar f de 1 mais f de 2 sobre f de 0 menos f de menos 1. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Elevado a 3. Tá? Calcular isso aqui. Tá? Vai falar, nossa, complicado. Não, não é complicado não. É só ter calma que dá para resolver. Né? Aqui você tem vários itens, faz separado cada um, depois joga na expressão. Então vamos fazer separado aqui. Talvez a gente faça até um pouquinho mais direto. Né? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer o f de 1. F de 1, eu vou colocar 1 no lugar do x, não é isso que está lá? É assim que a gente aprendeu? Então vai ficar menos 5 vezes 1 mais 7. Menos 5 vezes 1 é menos 5. Então, menos 5 mais 7. Então, o f de 1 é 2. F de 1, 2. Menos 5 vezes 1 mais 7.
O f de 2 agora. F de 2 vai ser menos 5 vezes 2 mais 7. Menos 5 vezes 2 vai dar menos 10. Menos 10 mais 7, né? Menos 10 mais 7. Então aqui vai ficar menos 3, né? Menos 10 mais 7, menos 3. Agora fazer o f de 0, que é o que está aqui. F de 0 é mais fácil, né? Porque eu já falei, vai dar sempre de cá, porque aqui é 0. 5 vezes 0 é 0. Então f de 0 já pode até jogar direto lá. É 7, né? Porque 5 vezes 0 é 0. Vou fazer agora o f de menos 1. F de menos 1, no lugar do x eu vou escrever menos 1. Então vai ficar menos 5 vezes menos 1 mais 7. Menos 5 vezes menos 1 vai dar 5, né? Porque menos com menos dá mais. 5 mais 7, 12. Então só, calculei o f de 1, o f de 2, o f de 0, o f de menos 1. Agora eu vou jogar aqui, ó, para resolver isso aqui, tá? E aí é legal você colocar parênteses, que aí você não erra, tá? Então, ó, o negócio é isso aqui, ó. Eu vou resolver isso aqui. Elevado ao cubo. Então eu tenho aqui uma expressão, você tem f de 1 mais f de 2 sobre f de 0 menos f de menos 1, né? F de 1, tá vendo? 4 coisas. Vou escrever o que está aqui, ó. F de 1, calculei, 2. F de 2, menos 3. F de 0, 7. F de menos 1, 12. Agora, tira o parênteses, né? Então, vou tirar o parênteses. Tirando o parênteses, vai ficar o seguinte. 2, aqui é mais com menos, vai dar menos. 2 menos 3. Né? E aqui vai ficar 7, menos com mais vai dar menos também, menos 12. Elevado ao cubo. 2 menos 3 é menos 1, né? 2 menos 3, menos 1. 7 menos 12, menos 5. Isso aqui é elevado a 3. Menos dividido por menos dá mais. Então aqui vai ficar 1 sobre 5 elevado a 3. Bom, como é que eu elevo uma fração a uma potência? Eu elevo o numerador e elevo o denominador. Então, 1 elevado a 3 é 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 125. Então, você vai lá na sua caixinha da resposta e coloca lá 1 sobre 125. Quer dizer, um exercício que parecia difícil, na hora dá trabalho, né? Mas difícil não é. Então, ó, eu tenho aqui f de x igual a menos 5x mais 7. Quero fazer essa expressão. O que eu fiz? Calculei o f de 1, substituí o 1 no lugar do x. Calculei o f de 2, substituí o 2 no lugar do x. F de 0, 0 no lugar do x. F de menos 1 no lugar do x. Cuidado para não errar a conta, né? Se errar a conta não vai adiantar nada. Aí faz a conta aqui, 2, menos 3, 7, 12. Coloca lá, usa parênteses. Parênteses é um negócio muito bom para você não errar o sinal. 2 mais menos 3, 7 menos 2. Tirando parênteses. Tirou o parênteses 2. Mais e menos dá menos. Tirou o parênteses. Menos e mais dá menos. 2 menos 3 menos 1. 7 menos 2 menos 5 elevado ao cubo. Menos 1 dividido por menos 5
Menos dividido por menos dá mais. Elevado ao cubo é só fazer a conta. Tá bom? Função do primeiro grau. Essa função, ela pode ser escrita f de x ou y, tanto faz, tá? Então, às vezes aparece assim, f de x igual 2x mais 4. Ou então, assim, dada a função do segundo grau, y igual a menos 3x mais 2. É a mesma coisa que f de x. Então, pode acontecer da pessoa falar assim, ó, dada a função y igual 5x, 5, vou até mudar um pouquinho, 5 mais 3x, determinar f de 4, né? Esse é o exercício. Dada a função y igual 5 mais 3x, determinar f de 4. Aí você fala, pô, mas aqui não tem f de x. Mas se você quiser, você pode até apagar isso aqui e escrever f de x. Funciona do mesmo jeito. Então, se eu quero calcular f de 4, eu vou fazer f de 4 vai ser igual a 5 mais 3. No lugar onde é que está o x, eu escrevo 4. Então, vai ficar 5, né? Mais 3 vezes 4, 12. Então, vai dar 17. Aí você bota na sua caixinha lá, f de 4 é igual a 17. Né? É só substituir no lugar onde é que está o x. Ah, pode escrever 5 mais 3x? Pode, aqui ó, 2x mais 4. Normalmente você coloca o x primeiro, mas pode aparecer 4 mais 2x, tá bom? E outra coisa é o seguinte, toda função do primeiro grau, o primeiro número, o número que está junto com x, a gente vai chamar de a. E o número que está sozinho aqui, ó, que não tem x, a gente vai chamar de b. Então, por exemplo, nessa função aqui, ó, o a vale 2 e o b vale 4. Determinar, ó, dadas as funções abaixo, determinar A e B. Bem fácil esse exercício. Esse agora eu acho que é o 5, né? Ah, depois a gente olha aí. Se tiver errado, eu acho que é o exercício 5. Exercício 5. Então, o dever de casa que vai aparecer agora, vai aparecer com essas questões. Né? Essa não, questões parecidas com essa. E vai aparecer também conjunto, para a gente não esquecer de conjunto, aquelas interseções, né? Para a gente fazer sempre essa revisão. Então vamos lá. Dadas as funções abaixo, determinar A e B. Então vamos pegar uma função qualquer aqui. Y igual 2x mais 4. O A é o número que está junto com x. E o B é o número que não tem x. Então, simplesmente resposta A igual a 2 e B igual a 4. Você vai escrever na sua caixinha. Determinar A e B é só escrever isso. Quanto vale o A? 2. Quanto vale o B? 4. Imaginar que eu tenho uma função y igual menos 5x sobre 3 mais 7. Né? Mesma coisa. Quanto vale o A? Menos 5 sobre 3, porque o A é que está junto com x. Quanto vale o B? O B vale 7. O B, ele não tem x, né? O B, inclusive, ele é um número que ele está sozinho. Eu até brinco, né? Que é a brincadeira minha sem graça na aula, que o B, eu chamo o B de Caetano Veloso.
quê? Porque o B está sozinho. Lembra? Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando, sozinho, chama a música. Então o B é o Caetano. Então o B vale 7. Muito ruim, né? Piadinha, mas tá bom. Vamos lá. Pior é que isso vai para o YouTube. Velho. Letra C. Vamos pegar um pouquinho mais difícil aqui. F de x. Lembra que eu posso escrever a função como y, então f de x. Tanto faz, você pode escolher. F de x é igual, vamos supor, π mais raiz de 3x. Pode, não tem problema nenhum. Quanto vale o π mesmo? Aproximadamente 3,14. E raiz de 3, 1,7. Né? Então, vamos responder aqui essa questão, e é bem fácil, né? Quanto vale a letra A? Letra A é o número que está junto com x. Não é o primeiro, é o que está junto com x. Letra A vale 3. Raiz de 3. E o B vale o quê? Π. O B é o Caetano, sozinho. Tá bom? Eu acho que por hoje está bom para essa aula. Então é isso aí, a gente vai fazer mais aulas desse tipo. E as atividades a gente vai continuar colocando lá no site. E eu vou fazer o seguinte, o gabarito que eu fiz da atividade 2, eu fiz no papel lá e tal. Vou fazer o gabarito aqui no quadro, tá? Aí eu vou filmar o gabarito e depois você confere as respostas que você fez ou não. Talvez a gente faça até alguma atividade valendo nota, tá? Você manda, eu vou conferir. Aquelas provinhas que a gente fazia semanal, eu vou pensar nisso para frente. Mais uma coisa que eu estou morrendo de saudade de vocês, né? Mas a gente vai voltar logo. Então, fique com Deus, muita saúde para vocês e bons estudos. Beijo para todo mundo. Fui!